Agora sim. Olá, boa noite. Aguardando aqui o pessoal entrar para começar o nosso conteúdo de hoje. Boa noite, Marina. Boa noite, minhas poderosas. Boa noite, todo mundo que está aqui presente nessa live. Como sempre, é um prazer poder estar aqui, poder compartilhar um pouquinho com vocês do meu conhecimento, da minha experiência e hoje dividir com vocês também o conhecimento, a experiência da nossa convidada Marina. Já eu vou chamar a Marina aqui para vocês. Quero dar as boas-vindas a quem está chegando. Continuem com a gente aqui até o final dessa live. Muito provavelmente essa live não ficará salva. Conteúdo de milhões aqui hoje. É uma honra sempre poder estar compartilhando isso aqui com vocês, tá? Hoje é a nossa segunda live. Nós tivemos uma live às 6 e 7 da manhã. Quem pôde participar acompanhou lá as estratégias que eu passei. E agora a nossa segunda live com uma convidada especial, que trabalha também nessa área das sobrancelhas. Vamos conhecer um pouquinho sobre ela. Ela vai falar sobre mapeamento, vai falar sobre uma técnica que ela aplica que dá muito resultado, que é a reconstrução de sobrancelhas. Então, bora lá. Bom, eu gosto sempre de estar me apresentando, né? De repente você está chegando aqui pela primeira vez, ainda não me conhece. Muito prazer, meu nome é Mariana Lessa, eu tenho 31 anos e atuo na área da micropigmentação há mais de 5 anos, tá? Quando eu iniciei nessa área, eu iniciei como maquiadora, através da venda de cosméticos, Jequiti, Mary Kay, comecei a vender, né, lá em 2014. E aí eu fui me apaixonando por maquiagem devido à venda desses produtos, comecei a gostar, me interessar e eu comecei nessa área como uma maquiadora. Acredito que muitas que estão hoje na área da micropigmentação iniciaram como maquiadora. Só que nessa época em que eu ainda estava atuando na maquiagem, né, comecei logo em seguida com sobrancelhas, extensão de cílios, eu não enxergava que era possível viver disso aqui. Eu enxergava apenas como uma rendinha extra, um biquinho, algo para se fazer nas horas vagas. Eu não sabia, não acreditava, tinha muitas crenças de que uma pessoa poderia ter isso para a vida, poderia viver disso. E hoje nós vemos aí tantos profissionais excelentes no mercado que vivem de sobrancelhas, extensão de cílios e sim, é possível viver disso. Boa noite, Ju, maravilhosa! Então, vamos lá, deixa eu continuar aqui. Como eu falei pra vocês, eu atuo na área da micro há mais de 5 anos o meu objetivo, o meu foco principal aqui, né, é ajudar mais mulheres a evoluírem nessa área, assim como eu evoluí. Hoje em dia, para entrar nesse mercado, tá muito mais fácil, né? Nós temos assim uma gama imensa de conteúdos infinitos, né? Inclusive conteúdos gratuitos. Meu Instagram mesmo, se vocês pegarem, vocês vão fazer praticamente um curso, porque eu entrego muito conteúdo de valor para vocês. E na época que eu comecei não foi assim, foi bem mais difícil. Os cursos que a gente fazia, eles entregavam um molde praticamente pronto e você tinha que se virar com aquilo, né? Por exemplo, uma estrutura de sobrancelha de micropigmentação. E realmente não encaixa em todo mundo, né? Eu tive que me virar ali, porque querendo ou não, não tem como encaixar uma única estrutura em todo mundo. Então eu fui aprendendo, fui desenvolvendo minhas próprias habilidades, estudando muito, até que eu criei nas minhas próprias estruturas de micropigmentação para que eu pudesse encaixar em vários perfis ali de clientes. Bom, eu possuo mais de 2.000 alunas nos meus cursos presenciais e online. E esse faturamento, né, que eu sempre falo para minhas alunas que é possível sim faturar
R$ 5.000 ou mais atendendo sobrancelhas todos os meses. Como que isso é possível, Mariana? Através da minha metodologia, que eu ensino para as minhas alunas, que tem como base 3 pontos fundamentais. Primeiro, vocês há de concordar comigo que é mentalidade empreendedora, que eu sempre vou falar aqui para vocês, você sempre ouviu eu falando disso. Domínio da técnica, tanto a parte teórica quanto prática e, claro, o último e não menos importante, domínio dos 3 pilares da venda, que é pré-venda, porque a venda ela acontece muito antes do cliente comprar de você, muito antes do cliente chegar no teu espaço, a venda ela ocorre muito antes, tá? Lá ali nos seus stories, na conversa com o teu cliente, é ali que vai iniciar tua venda. Pré-venda, durante a venda, o que você faz com esse cliente, como você trata esse cliente, você trabalha o atendimento 5 estrelas no seu espaço? E o pós-venda. Então são esses os 3 pilares fundamentais para que você consiga chegar nesse faturamento, tá? Ele é possível, não só é possível, como eu sou a prova viva disso. Quando eu larguei lá atrás a CLT em 2017, foi meu primeiro mês atuando nessa área, o meu faturamento mensal chegou a R$ 12.000, lá em 2017. O meu primeiro mês trabalhando somente com isso. Então sim, é possível faturar esse valor de 5.000 e muito mais, tá? Desde que você queira, desde que você se dedique e que você aplique as estratégias certas, sem mimimi, certo? Então bora lá. A gente percebe que um ponto está ligado ao outro. Eu não consigo ter domínio da técnica, domínio dos 3 pilares da venda. Tudo bem, eu tenho. E aí? Você tem mentalidade empreendedora? Então, um pilar, ele se completa com o outro, tá? Eu vou chamar a Marina agora. Nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que eu, assim, adorei o tema. É algo, assim, novo pra mim, principalmente a parte de reconstrução. Eu não trabalho ainda com reconstrução, mas eu acho bem interessante, acho bem legal. E eu quero ver o que ela tem pra falar pra gente. Quero conhecer um pouquinho dela, de como que ela iniciou nessa área, se ela sempre gostou de fazer isso, ou se ela, assim como eu, foi se encontrando aos poucos. Vou chamar ela aqui. Já mandei o convite, Mar. Chegou aí pra você? Gente, eu tentei abrir essa live 3 vezes. O Instagram não tava deixando eu abrir. Tava falando assim, problemas ao abrir essa live. Hoje de manhã, na live que eu fiz, do nada o áudio parou. Aconteceu umas 3 lives que eu assisti essa semana também. Tá dando uns buizinhos. Mas já enviei o convite. Tô mandando de novo, tá? Sim. Marina Alves não está conseguindo entrar. Ao vivo é assim. Ah! Deixa eu achar o filtro aqui também. Eu estava tentando entrar pelo computador, mas não deu certo. Não deu? Não deu certo, não. Então vamos para lá, gente. Problemas. Acabei um atendimento agora. Ai, que legal. Vamos ficar com 3 horinhas? Tá bom esse aqui. Só porque eu passei um batom. Eu acabei o atendimento agora. Você tá conseguindo me ouvir? Sim, vou tirar aqui perfeitamente. o fone. Aí não tava dando certo. Eu falei, vamos pro celular, não tem o que fazer. Deixa eu colocar aqui, tá? Sim, amor. Pronto. Deixa eu arrumar o cabelo. Boa noite, poderosa. Tudo
Tudo bem com você? Boa noite! Que prazer estar aqui com você. Faz Obrigada, tempo que a amor. gente Prazer tinha é que todo fazer essa meu. live e não estava conseguindo, né? Oi? Faz tempo que a gente estava marcando, né, de fazer a live. Sim. Oi, gente! Ai, tô vendo alguns rostinhos familiares aqui também. Gente, eu conheci a Marina através também do grupo CBM. CBM não, desculpa. BLC, CBM foi um BLC. outro que eu participei. Eu confundo as siglas. Enfim, conheci ela lá no grupo. Conheci várias outras meninas. Inclusive, eu quero deixar aqui para você que já é da área da micro, né? Ou que vai já começar na área da micro, para participar, né, Má, desses congressos que agrega muito na nossa vida. Dentro desses congressos, eles fazem campeonatos que a gente pode participar também, né? Que é bem legal para a gente se desafiar, né, Má? É muito importante. Isso, é muito importante. O crescimento profissional que você acaba tendo é surreal. Network que a gente troca ali com outros profissionais, a gente está perto de profissionais que estão no nível acima da gente, a gente aprender com quem está no topo, isso é muito legal, isso é muito importante. E dentro desse congresso que nós iremos participar, as meninas lá elaboraram, né, a Paula, que é idealizadora, o projeto Palestrar, que nós duas também participamos, outras meninas também participaram, e ontem, né, Má, foi a apresentação que O nós dia da gente fizemos. quase morrer do coração, né? O que foi esse projeto, Prova para de quem não fogo. sabe? Foi um projeto que elas desenvolveram, muito bacana, para nos ajudar, nós que temos o sonho de um dia estar nos palcos, e não só para isso, né, Má? Eu acho que ajuda tanto nas questões dos nossos cursos, de como se comunicar, de como se desenvolver com os nossos alunos, com os nossos clientes, como estar aqui numa live, como se comunicar com as pessoas. Foi muito legal esse projeto, gostei bastante. Parabéns aí a todas as meninas que agarraram essa ideia e foram para Eu cima e acho que passaram muito eu conteúdo acho que pra eu vi a gente. Jennifer aqui também. A Jenny Inácio tá aqui. Uma das nossas mentoras, assim. Sim. Gente, então, Eu quero conhecer você um pouquinho. Vamos lá. eu sou aqui de São Paulo. Tô tentando me arrumar, que eu tinha me planejado para fazer pelo computador aqui, né? Tô abaixando até a Ajeita, mulher. Eu sou aqui de São Paulo, Zona Leste, e eu estou na área das sobrancelhas e da micropigmentação há 2 anos, mas das sobrancelhas eu estou há 4 anos. Foi um mundo o qual eu conheci e já me apaixonei de primeira. Eu não tinha a mínima intenção de trabalhar com isso, mas quando eu fui procurar o que eu iria empreender, fiz o curso de extensão de cílios. Eu até falei na nossa jornada de herói lá, né? Que eu estava muito fissurada em extensão de cílios. Era um momento que estava muito em alta. E eu achava lindo, acho lindo. E fui fazer o curso de extensão de cílios. Aí foi um momento que eu, não consegui. Não consegui me apaixonar pela extensão dos cílios. Mas eu acho lindo. Eu tentei. Fiz 3 cursos, viu? Eu tentei, mas eu não consegui. E eu falo que muitas vezes não é a gente que escolhe, né? Às vezes a profissão também nos escolhe. E eu fiz outros cursos de design de sobrancelha e já foi totalmente o contrário. Eu me apaixonei. Então foi muito incrível essa virada de vida para mim. Eu estou morando em São Paulo há 8 anos. Eu não sou de São Paulo, eu sou de Mato Grosso, Cuiabá. Vim para São Paulo por conta do meu esposo, ele veio para cá para trabalhar. Acabei largando tudo, toda a minha vida lá. Eu praticamente. E lá você já trabalhava com isso? Ou você era CLT, trabalhava. Eu sou formada em ciências contábeis, eu sou pós-graduada em controladoria, auditoria e finanças. A minha área da parte de cálculos, né? Não tem nada a ver com o que eu trabalho hoje. Me ajuda bastante. Ajuda, com certeza, a parte de controle financeiro, né? Às vezes, porque a gente também sabe gastar, viu? Eu falo, meu marido fala, você é a contadora, eu que tenho que ficar te controlando. Ai, ai.
Mas assim, ajuda muito porque eu consigo ter essa visão de custos, controle, então isso ajuda sim. E quando eu vim para São Paulo, eu fiquei 1 ano sem trabalhar e depois de 4 anos trabalhando numa empresa, na parte de na parte financeira, não era nem o que eu fazia, né? Na parte financeira, eu me vi estagnada, eu não estava feliz no que eu fazia. Foi onde eu sempre quis empreender. Eu tinha muita vontade de empreender, não sabia com o que, mas eu tinha muito desejo na área da saúde. Eu até quase fiz outra faculdade de estética na época que eu queria. E só que aí por um período eu acabei fazendo os cursos mesmos e me vi neste mundo. E foi aonde eu me apaixonei real por sobrancelhas, saí da CLT em 2019, nas vésperas de uma pandemia que a gente não tinha nem ideia que ia acontecer. Sim. Mas eu acho que se eu tivesse ideia que fosse acontecer, eu teria largado do mesmo jeito. Eu falo para mim que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Difícil empreender e sempre será, mas o mais difícil é você continuar no seu sonho sem desistir dele. As dificuldades vão vir, Com né? certeza. Então, sim, a gente só não pode desistir. Eu tinha tudo para desistir. Eu comecei a minha vida de empreendedora justamente numa pandemia. Quando eu comecei a trabalhar foi em fevereiro com uma amiga num salão de beleza. Em março tivemos que fechar o salão. Então, eu tinha tudo para desistir, me desesperar. Só que foi o momento que eu mais ganhei dinheiro. Foi o momento que eu mais ganhei dinheiro. Foi na pandemia. Na pandemia. Na pandemia. Na Foi pandemia, que na pandemia também foi a inauguração do meu novo espaço, porque até então tinha uma salinha muito pequenininha no fundo da minha casa, bem pequena mesmo. Foi em janeiro nós inauguramos, e aí em fevereiro veio abre, fecha de pandemia, aí denúncias, Mariana tá com o salão aberto, aí baixava fiscalização aqui, sabe aquela situação complicada, né? A gente só tava querendo trabalhar e trabalhar. infelizmente Porque pra gente isso é o ganha-pão, né? É o seu ganha-pão. Você não é CLT, você... Mas eu pelo menos senti muito assim, a sensação de, ai meu Deus, tô fazendo alguma coisa errada. E assim, a gente sempre trabalhou, né, pra mim não mudou muita coisa, porque eu sempre tive cuidado com a questão de higienização, uso de máscara, isso aí não muda pra gente, a gente tem que sempre manter isso daí. Então eu sempre mantinha os cuidados certinhos, se alguém tivesse sintoma, pedia pra não vir, né? Mas mesmo assim, foi bem complicada essa situação, porque pensa que eu inaugurei aqui, então eu tinha gastos para suprir, né? Eu precisava trabalhar, eu precisava, né? Então a gente foi dando o nosso jeitinho, acredito que você também deu o seu aí. Tivemos que dar o nosso jeitinho, graças a Deus. Brasileiro. Passamos por tudo isso sem desistir dos nossos sonhos, né? Exato. Eu aproveitei muito esse tempo de pandemia para investir em mim. Estudei, me especializei, descobri mais técnicas. Então, assim, isso, querendo ou não, foi uma coisa ruim que aconteceu, mas quem soube aproveitar esse momento ruim agregou muita coisa. Com certeza. Né? É aquilo de você fazer, né? Daquele momento, você podia ter feito o quê? Desistido, igual você falou. Mas você fez daquilo uma oportunidade. É como tem a frase, né? Enquanto uns choram, outros vendem os lenços. Exato. É muito isso, né? É verdade, muito Nacional. isso. Bom, você já quer que eu comece ou com E o que é? Me conta o que é o seu forte aí de procedimento? O que mais... Eu sou bem conhecida aqui na minha região. Meu carro forte aqui é o designer com henna, Dermaplan também. E também agora está começando a ficar a micropigmentação labial, graças a Deus. A reconstrução de sobrancelhas veio também muito forte por conta da pandemia, por conta do Covid em si. Ele trouxe muitas sequelas, muita queda de pelo, de sobrancelha, de cílios, de cabelo. E isso também me ajudou muito a fazer o meu método, né? A criar esse protocolo que eu tenho hoje, por conta
da pandemia, eu acabei gerando esse novo protocolo aqui no estúdio, que deu super certo, que me deu resultados maravilhosos. E ele também é um carro-chefe para mim hoje. Mas o meu, assim, eu sou muito reconhecida mesmo, designer com Rena. Ótimo. Maravilhoso. Pode introduzir o nosso tema. Pessoal, hoje nós iremos falar sobre mapeamento facial. A Marina vai abordar aí alguns tópicos relacionados ao mapeamento. E na sequência ela vai falar sobre esse protocolo de reconstrução, que até eu tô curiosa aqui para saber sobre. Porque eu ouço muito falar, tem vários métodos, né, Mar, de reconstrução de sobrancelha. Sim, eu esqueci de falar, Mari, eu também estou no meu primeiro ano da minha segunda faculdade, que é de estética, tá? Resolvi estudar estética por conta do nosso trabalho em si. Eu vi necessidade que vai chegar um momento que eu vou precisar de fazer algumas coisas que só quem é formado em estética pode fazer. Então, eu já corri, já me adiantei. Isso mesmo. Já tô aí no meu primeiro ano de estética. Gente, eu falo pra você, depois de tantos anos sem estudar, fazer curso é uma coisa, mas você voltar pra faculdade é difícil. Eu penso muito sobre. Mas aí eu fico, ai meu Deus, eu sofri tanto na minha época de faculdade, porque eu sou formada em pedagogia, né? Algo também que não tem muito a ver. Claro que hoje eu falo que eu não me arrependo em nenhum momento de ter feito, porque eu uso a pedagogia muito com a minha filha hoje, com ela de 3 anos, e uso com as minhas alunas, muito do que eu aprendi. Então, assim, eu não me arrependo. Mas se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, eu teria feito estética com certeza. Não sei se eu mas assim, tudo agrega, né? A pedagogia, ela é algo importante para sua vida hoje. Com certeza, ela faria toda a diferença se você não tivesse. Você ia sentir falta, sim. É igual você está falando. Para se formar, né? A formação do profissional do conhecimento que você tem hoje e essa mentalidade que você tem hoje, tudo casou. Linka, né? Conta, né? Exatamente. Eu falo que muitas vezes as nossas quedas, né, os nossos tropeços na vida nos fortalecem. E eu acho que é isso. A gente aprende com os nossos erros a nos fortalecer. E quando a gente faz algo que a gente gosta, nunca é errado. Nunca será errado. Olha, eu já tô com a minha colinha aqui, ó. Tá? Vou repassar. Só para mim não perder a cronologia da coisa, sim, tá? Com a minha colinha aqui também. Eu vou querer, assim, a participação, você me ajuda aí com as perguntas. Pessoal, não sei se vocês querem que desative os comentários, você pode deixar. Eu queria só comentar que tá dando alguns bugs no Instagram, né, de questão de parar do nada o áudio. Só vamos deixar aqui nos comentários. Pronto. Só, assim, se vocês perceberem, pessoal, que o áudio parou, vocês já avisam a gente. Que qualquer coisa eu fecho a live e abro de novo. Você, então, fica de olho aí nos comentários para mim, fazendo o favor. Isso. Bom, primeiro vamos fazer aquilo, né, gente? Vamos mandar o aviãozinho aí para as amigas, para as colegas de trabalho, para quem você acha que será muito interessante saber sobre esse assunto. Falo novamente que eu e a Mari estamos aqui para agregar conhecimento e valor para todas vocês. Nós queremos ajudar da forma que a gente puder. E hoje, conhecimento, com certeza, ele tem valor. Creio eu que seja um dos principais valores que a gente pode levar na nossa vida, né? Que é o conhecimento. Então, vamos mandar aí aviãozinho. Qualquer pergunta vocês podem estar fazendo. Eu vou começar a falar sobre o mapeamento, mas necessariamente na parte de sobrancelhas, tá? Hoje, muitas profissionais têm o seu jeitinho de trabalhar, têm o seu jeitinho de achar ali as medidas corretas para fazer uma sobrancelha. E muitas usam de estratégicas, né? De estratégias aí que nós temos várias ferramentas para isso. Porém, nós não podemos esquecer o ponto principal de um mapeamento facial. É você levar em consideração a parte óssea da cara do rosto da sua cliente, tá? A parte muscular também. Isso influencia muito no seu design, no seu mapeamento. E nunca você faça o mapeamento somente deitada, tá? Acontece muito de ter
diferenças quando a cliente senta. Então, a gente tem que levar em consideração aí esses 3 pontos mais importantes de um mapeamento. Hoje eu consigo fazer a olho nu, a gente fala que é lapidar os nossos olhares com o tempo, né? Você trabalha com designer também, Mari? Trabalho sim, trabalho com design de sobrancelhas. Eu utilizo mais, assim, igual você falou, eu sou mais no olhômetro hoje também. Utilizo o paquímetro só para algumas conferências, né? Para a gente ter Informações. de um lado. Sempre uso um lado ali como padrão, né? E daquele lado eu Isso. replico no outro lado para que fiquem as duas bem É semelhantes. bem isso. A gente lapida o nosso olhar com o tempo. Então, assim, não adianta você acabar de fazer um curso e você achar que você é obrigada a fazer aquilo já de cabeça. Não é assim que acontece. Existe um tempo para você levar esse olhar clínico à frente. Porque nem sempre o seu olhar também vai estar certo. Existem sobrancelhas assimétricas. Na verdade, eu acho que é muito difícil você encontrar uma sobrancelha igualzinha uma outra. Isso não existe, né? Já foi comprovado facilmente que nós temos uma estrutura diferente, nossos lados são diferentes. É isso que nos dá a beleza única. E respeitar essa beleza única de cada cliente também é parte do teu trabalho. Não cabe você querer desenhar no rosto da sua cliente uma sobrancelha que não existe. Colocar medidas ali que não convém ao rosto dela. Chega para você uma cliente e fala assim, eu quero uma sobrancelha bem arqueada. A gente escuta muito isso. Isso acho que normal a gente ouvir isso. 99,9% dos casos. Todo mundo quer. E aí você fala... A gente entende, né, Má, que é um desejo da maioria das pessoas. Sim. Mas tudo tem que ser dentro do possível, né? Dentro Conseguimos do possível. melhorar? Conseguimos. Muito. Mas não tem como eu pegar uma sobrancelha super arqueada de uma moça de 18 anos e colocar numa senhora com a pálpebra bem caída, com a sobrancelha bem assim, né? Que a gente fala que é a sobrancelha com ponto inicial mais alto, aquela né? que fecha o olhar e a que abre, né? Não tem como encaixar essa sobrancelha nessa senhora, né? Então é tudo a gente consegue através, né? Você já tá na micro, né? Que você falou na micropigmentação. Sim. A gente faz, pelo menos aqui eu faço um pré-projeto a lápis, mostro para a cliente o que eu consigo fazer dentro do que ela tem, né? Tentando sempre melhorar. Claro que eu também não vou fazer uma micro desse mesmo jeito que é a sobrancelha dela, porque aí também eu vou estar cometendo praticamente um crime ali, né? Então exatamente. Tem que ter uma harmonia. Acho que as maquiadoras, elas conseguem entender bem essa parte quando a gente fala sobre a estrutura óssea, porque esse côncavo, tem muitas mulheres que têm essa parte mais funda ou um pouquinho mais elevada. E a gente consegue tirar a medida da sobrancelha por esse osso aqui, né? Muitas pessoas têm essa parte caída e é genética dela já ser essa sobrancelha mais caidinha. O que você não pode fazer é passar o ponto final da cauda para deixar as sobrancelhas da sua cliente mais caída ainda. O mapeamento, ele é sim a parte mais importante de um designer perfeito. De uma aplicação de rena, principalmente de uma micropigmentação. É importantíssimo que você faça o mapeamento perfeito. Porque micro não é rena que vai sair daqui 7 dias, né? Sim, igual eu sempre falo, a micropigmentação, ela é os 20%. Os 80% é o seu design. É saber fazer um design bem feito. Os 80% é o design. Então eu falo, tenha domínio, né, da técnica de design para depois você partir para micropigmentação. E eu você acho falou incrível, algo Mari. agora que foi sobre aumentar muito as sobrancelhas. Confesso para você que eu tive muito esse erro no meu início. Que eu aumentei muitas sobrancelhas e muitas vezes eu achava que estava certo, né? Porque Sim. A gente vai aprendendo, né, com as experiências e a própria cliente muitas vezes me pedia, olha, puxa mais um pouquinho. E você vai puxando, você vai puxando. É aquela impressão de aumentar a sobrancelha também, né? Vou aumentar a sobrancelha dela na cauda. E aí a pessoa acaba ficando com um olhar mais pesado, né? Mais, igual você falou, caído.
Então, a gente nunca deve finalizar assim, né? Sempre mais Sempre acima. acima, sempre acima. Direcionamento para cima. A linha, né? A linha da cauda, ela não pode exceder essa linha do início. Sim, sim, eu sempre gosto de. Ó, ai, que eu tô com o cabo do meu. Serve. Mas eu pego uma linha e coloco, né? Só pra gente conferir. Se essa cauda não tá. Ó, tá vendo a minha? Tá passando? Bem pouquinho. Bem pouquinho. Por quê? Porque a minha sobrancelha eu fiz lá no meu começo. Tô precisando fazer. Eu quero fazer uma despigmentação só nessa caudinha. Isso aqui é para mostrar para vocês, gente, que a gente é ser humano, que a gente também erra, né? E é isso. Exato. Sempre gosto de fazer essa conferência e hoje eu sei que eu não posso passar da linha. Ou Abre acima muito um o olhar. ou bem rente na linha. Te deixa com um olhar muito amplo, como se você fosse muito grande aqui em cima. Né? E sendo que não, ó, se eu vejo que sua testa ela é pequenininha aqui, ó, ela é apertadinha, ela não é aquela testa mais larga, ela é apertadinha. Isso faz com que o seu olhar fique muito grande. O mapeamento, ele ajuda muito também nessa questão de você mostrar para cliente aonde tem falhas, aonde realmente precisa reestruturar, aonde a gente consegue trabalhar ali até mesmo com a reconstrução. Às vezes ela não entende que a sobrancelha dela tá perfeita. Ela acha que tá errada, mas quando você faz o mapeamento, você consegue mostrar para ela que não é da forma que ela tá pensando. Sim. É muito difícil, né, a gente às vezes conseguir convencer a cliente, mas é tudo na questão de profissionalismo. Você tem que mostrar para sua cliente, você que é profissional, você entende do que você tá falando, passar a segurança do que você tá falando. Exato. E ela vai deixar você fazer o que quiser com a sobrancelha dela, porque você tá mostrando para ela que você entende do que você tá fazendo. Não demonstrar insegurança. Quando eu faço o design da sobrancelha pré-micropigmentação, antes da micro, delas olharem e elas falarem assim, nossa, mas não tá grossa, porque elas veem nitidamente as falhas, né? Consegue ver certinho assim onde tá as falhas. E aí eu mostro, coloco o espelho bem pertinho e falo, olha, você falou que não queria engrossar, então eu fiz exatamente, né, aonde terminam os seus pelinhos, ó, pode ver aqui, até aqui onde tá a linha você tem pelinhos, então eu tô respeitando toda a sua estrutura natural, que é pra gente fazer o quê? Preencher e definir ela no formato que ela já é, no caso, pra quem não quer engrossar, né? Mas manter a elas naturalidade. têm essa impressão. Hoje a gente está muito nisso, na naturalidade. Tomara a Deus que a moda da sobrancelha fina que estão ditando novamente aí não venha cair, né, na boca do povo de novo, porque esses dias nós eu vi estamos até lutando tanto. Descolorida, você viu? Descolorir a sobrancelha. Falei, mas gente... É cada coisa que a gente vende, pelo amor de Deus, não faz. Querendo colocar a sobrancelha, de repente quer tirar, ai meu Deus. Eu lutando para engrossar as sobrancelhas das clientes, reconstruir, e vem essa moda para destruir de novo. Não, pelo amor de Deus. Então, a Ju falou uma coisa aqui, eu não entendi se é uma afirmação ou se é uma pergunta. Indicar para a cliente fazer um botox antes do procedimento, se o caso estiver extremamente caído. A Ju, é uma afirmação ou é uma pergunta? Eu não entendi. Eu acredito que seja uma afirmação. A Ju, ela já é bem profissional na área. Mas também... Ela tá falando sobre o que nós estávamos falando, né? Quando a sobrancelha da senhora é muito caída, ou, né, às vezes nem é tão senhora assim, mas a pessoa já tem uma estrutura óssea mais diferenciada, então ela fala para, nesse caso, aplicar um botox. A gente consegue, né, Marina, abaixar um pouco o ponto inicial, né, de maneira leve, para a gente conseguir dar esse ângulo, né, de arqueamento. Porque se a gente não abaixa o ponto inicial, a gente não consegue arquear ela. Então a gente abaixa o ponto inicial para tentar criar essa harmonia. E aí, se for o caso, claro, ela pode, inclusive, fazer um botox. Assim, ó, minha opinião, assim, tô começando na estética, né? Não sei da Ju, mas a minha opinião, assim, sobre essa questão do botox, antes de micropigmentação, eu não concordo muito, porque pode haver alteração. Após esse líquido ele permear pela região, na hora que sair o efeito, ele conseguir dar aquela espalhadinha, pode ser que você fez a micro.
30, vamos supor, 60 dias depois do Botox, pode ainda assim dar alguma alteração por conta da musculatura. De repente, a sobrancelha pode ficar um pouco mais alta que a outra, porque o efeito do Botox começa a sair. Então, eu sou a favor de fazer a micro primeiro e depois o Botox, porque aí isso não vai alterar. Essa é a minha opinião, né? Que eu já tive caso, tá? Eu tô falando porque eu já tive caso de uma amiga mesmo, em particular, que fez o Botox e depois fez a micro. Foram 60 dias depois que ela fez. E aí ficou uma bem arqueada e a outra assim, ó. E eu falava, mas não vai sair? Ela falou assim, não, porque ela fez quando o meu Botox estava ainda bom. Aí ela fez. Aí o Botox saiu, a sobrancelha ficou assim. Não tinha o que fazer. Entendeu? Então, assim, se for fazer Botox, que faça assim, depois de 4 meses. 4 meses, tudo bem, eu até concordo. Antes disso, é melhor fazer o contrário, a micro primeiro e depois o Botox. Mas vamos voltar aqui para o mapeamento rapidinho. Gente, o mapeamento, ele tem várias formas, né? Nós usamos linha, paquímetro, tem o compasso, tem o ruler line também, que eu uso bastante aqui. Tem vários tipos de ferramentas, mas todas têm que respeitar a nossa arcada óssea e a nossa arcada muscular. Sempre finalizando o design da cliente, antes de fazer a rena, fez todo o mapeamento, senta ela, coloca ela na sua frente, analisa se tá tudo certinho, porque às vezes deitada, a nossa musculatura, ela cede. E aí, quando senta, ela pode cair, ela vai relaxar. Então, pode sim ter uma alteração, tá? É uma dica, assim, que eu gosto de dar, porque já aconteceu comigo, de eu fazer a sobrancelha perfeita, linda de rena. Na hora que a cliente sentou, eu percebi que a esquerda estava mais alta que a direita. Deitada estava igual, e sentada não estava. Aí eu senti, bem aqui na região, um músculo tensor um pouco mais rígido que o outro. E agora que eu sei, eu sempre faço desenho nela sentada. Perfeito. Isso mesmo. Sensacional. É um detalhe, né? Que faz toda a diferença no resultado final. Faz toda a diferença. Não são todos os casos, né? Não são todos os casos, mas é importante fazer essa conferência com certeza. E tem muito da cliente também, às vezes, olhar no espelho. Quando ela vai olhar, ela se estica toda para olhar, né? Ela fica. Ela mexe assim as sobrancelhas. Só que no que a gente mexe, muitas vezes, um lado fica mais alto quando a gente mexe, né? E aí você fala, olha, fica relaxadinha para você olhar, né? E falar para ela olhar sem fazer nenhuma expressão. Igual quando você vai conferir um mapeamento, você pede para ela relaxar o olhar para frente, não fazer nenhum movimento. Às vezes ela faz, né? Tem pessoas que, não sei se você já percebeu, é involuntário. A todo momento fica puxando ali, tem gente sem ela perceber. Tem pessoas que são muito, mexe muito o rosto para falar ali, não para quieto. Você tem que mandar até ficar quieta para você conseguir desenhar, porque elas fazem muitas expressões. Isso é verdade. E aí você acaba respeitar também esse início, né, gente? Não fechar muito as sobrancelhas. Nós temos que sempre tentar deixar na linha correta, porque se você deixa muito junto, dá aquela sensação de olhar fechado. Se você abre demais, você dá aquela sensação de que a pessoa tem um olhar que é muito aberto, desconfigura totalmente o olhar dela. As sobrancelhas, ela ajuda muito a dizer o que os nossos olhos também querem dizer. Então, a primeira impressão sempre vai ser a pessoa olhar para você e reparar nas suas sobrancelhas, não tem o que fazer. E aí, a primeira coisa que a pessoa olha, a sobrancelha muito aberta ou muito fechada, já demonstra se você tá... Às vezes a pessoa até fala, nossa, que pessoa... Parece que essa pessoa é chata, parece que essa pessoa é brava. Mas não é só a sobrancelha dela que tá com um desenho desproporcional pro rosto dela. Já pegou algumas pessoas, você olha pra sobrancelha e você fala assim, nossa, essa pessoa parece ser brava? Acontece. Sim, né? Mais comum do que parece. Acontece bastante. Sim. Muda totalmente a expressão, né? Abre o olhar quando a gente muda um pouquinho ali do que ela traz pra gente. Tem mais alguma pergunta?
Por enquanto, não. Só uma afirmação da Lia falando que realmente às vezes é uma luta mesmo para fazer o design de algumas Não, pessoas. não, tem hora E que você tem que mandar elas ficar quietas, não tem jeito. Fica quietinha, lutemos. só um pouquinho. Deixa eu terminar aqui, depois a gente conversa. É bem isso. Menina, é assim, ó, menina do céu, você não sabe o que aconteceu É, lá, não sei o quê. ainda vira a Aí, cabeça, ainda fica virando a cabeça. Tem... ela conversa com a cabeça e com a sobrancelha, né? A sobrancelha fala É mais que a bem boca. isso. Mas é isso. Não, pode conversar, não tem problema, pode conversar. Mas não deixa a sobrancelha Não, irritar. só fica quieta. Então, gente, eu gosto muito de assim, afirmar para as minhas alunas, tá? Para as minhas clientes, eu gosto muito de mostrar para elas sempre o mapeamento. Quando eu termino, eu mostro, aprovo também, né? Porque a gente precisa da aprovação. Várias vezes eu fiz o designer e ela olha e ela fala assim: você pode afinar só mais um pouquinho? Ah, eu ainda falo assim: olha, não gosto de afinar. Você tem certeza? Não, tira só um pouquinho. Gente, é coisa milímetro. Tipo, você tira 1 milímetro, ela já fica feliz. Mas, se for 1 milímetro que você, como profissional, vai ver que realmente não precisa, tente convencê-la disso. Porque muitas vezes um fio removido destrói totalmente a estrutura do seu designer. Afinar sobrancelhas não é minha praia, eu não gosto. Mas sempre pego aquela que realmente a sobrancelha dela é grossa e ela fica mais bonita de sobrancelhas finas. Eu faço um mapeamento estratégico para mostrar para ela. Ela grossa, ela fina. E elas às vezes preferem fina. Eu tenho uma cliente que tem um rostinho bem angelical, bem pequenininha, sabe? E ela tem uma sobrancelha super grossona. E aí não fica legal nela aquela sobrancelha grossa porque ela tem um rostinho de menina, né? Um rostinho pequenininho. Ela nem tem testa praticamente, é pequenininha a testa dela. Então eu opto sempre em deixar a sobrancelha dela ali num tamanho mediano, né? Mas não afino muito, porque o que estraga o designer sempre é o acabamento da cauda, você afinar demais a cauda. Às vezes a gente deixa grosso e afina aqui, aí não adianta. A estrutura do mapeamento, ela tem que ser um conjunto, né? Tem que ter o meio, o ponto alto, o ponto final, o ponto inicial, se combinando. Eles têm que se harmonizar, senão não adianta. Quanto a sobrancelha tem mais pelo que a outra, o que fazer nessas horas? Vanusa, né? Vanusa, eu posso dar a minha opinião, a Mari dá a dela também. Eu sou a louca da reconstrução. Então, eu tento fazer um meio termo, tá? Daquela que tá muito, eu tiro pouco. E da que quase não tem, que tá menos, eu não tiro quase nada, porque eu consigo ir reconstruindo ela aos poucos, fazendo uma rena, uma coloração, até conseguir recuperar aquela que tá mais fina. Então, eu tiro de uma, mas tento colocar na outra, tá? Eu faço esse balanço. Aí você já entrou um pouquinho aí, comentou sobre a reconstrução, né? No caso aqui, eu que não trabalho com a reconstrução, vou até fazer um comentário aqui na parte da reconstrução, igual você falou que aquela parte que tá muito, que não tem quase pelo, que é a mais sobrancelha mais fina, que não tem muito pelo, você trabalharia a reconstrução ali. Só que tem casos onde, por exemplo, não tem a sementinha ali, né? O folículo. Aí, nesse caso, não tem o que fazer, certo? Não tem. Não, assim, a reconstrução, vamos então lá no caso, só a reconstrução de sobrancelhas, eu gosto de dizer assim: existe a recuperação e a reconstrução. Quando a gente fala reconstrução, eu acho muito amplo você falar reconstrução. A profissional que está ouvindo isso entende, talvez, que você esteja falando só de uma coisa. Para mim, reconstrução é realmente o que eu faço. E recuperação é um designer estratégico que consegue recuperar os pelos ao longo do tempo.
A recuperação de pelo, ela é baseada em cima de um design estratégico. O que seria esse design estratégico? É respeitando o desenho das sobrancelhas, mas delimitando ali alguns milímetros que você visualiza que tem pelos ainda nascendo e você vai respeitar o máximo de pelo possível. Então, você vai trabalhar no mapeamento estratégico para recuperar esses fios que você está vendo crescer, mas que ele leva um tempo, porque a pessoa removeu muito tempo errado, ou a pessoa afinou demais. Mas você está vendo que existe pelo ali. Então, você consegue entrar com protocolos de argiloterapia, de aromaterapia, de 15 em 15 dias você fazer ali um protocolo junto com alguns óleozinhos essenciais, e ali é uma recuperação. Para mim, esse método de recuperação funcionou por um tempo, porém ele é um método que demanda muito tempo e paciência sua e da sua cliente. E nem todas as clientes estão dispostas a esperar tanto tempo para ver um resultado. Elas às vezes não respeita o tempo do retorno. Você fala, olha, nós estamos trabalhando com recuperação, então eu quero que você venha a cada 20 dias. Se o pelo cresceu ou não, eu quero que você volte. Nós vamos cuidar dessas sobrancelhas a cada 20 dias, eu vou fazer a geloterapia, nós vamos delimitar o nosso desenho, vamos ver se os pelinhos estão crescendo. E você não mexe em casa. Muitas não conseguem respeitar esse. Então, é um mútuo, sabe? É um procedimento que tem que ser mútuo. Tem que estar de acordo. Às vezes eu falo que depende só 10% de mim e 90% da minha cliente. Se ela não está disposta a ter essa mudança nas sobrancelhas dela, não adianta nem começar o tratamento. Tá? A reconstrução, eu fiz o quê? Eu agreguei a recuperação de pelos, que é já esse protocolo, né, de argiloterapia, aromaterapia, design estratégico. Eu agreguei esse protocolo junto ao microagulhamento. O microagulhamento, ele é o único método que consegue atingir os folículos atrofiados, que consegue atingir os folículos ativos para que regenerem novos pelos. Ah, mas como você faz isso? Através do microagulhamento não invasivo, tá? Porque esse procedimento, ele é um procedimento que pode ser feito por designers, sim, porque geralmente eu não uso agulhas profundas, nós temos que usar apenas, a trabalhar apenas na epiderme, tá? Não podemos jamais passar essa parte, porque aí já é mais invasivo e não é uma micropigmentação. A gente não tem que atingir a camada abaixo da derme papilar, tá? Nós só vamos trabalhar aqui, ó, na camada superficial, que nós chamamos de camada córnea. Então, essa camada superficial, ela vai receber os ativos específicos, ativos que são potencializadores de crescimento. Esse ativo, ele vai permear e vai atingir lá na sua hipoderme, aonde está a raiz do seu folículo. Então, a gente consegue trabalhar no crescimento do pelo em até 45 dias. Aí você falou para mim assim, Marina, e o pelo que não cresce mais? É estudo, tá? A gente faz um estudo com análise na sobrancelha da cliente, através de uma lupa específica. Eu consigo ver os folículos ativos e os folículos não ativos. Porque nós temos, tá? Folículos ativos, folículos ativos que não tem pelo e os folículos não ativos. Vale a pena trabalhar em cima do folículo que não está ativo? Sim, vale a pena. Porque ele não está ativo, mas eu posso sim conseguir uma reversão desse folículo. Existem sim a possibilidade, né, de reverter até 40% a 50% esse folículo. Interessante. Tá? Então, assim, os ativos, eles vêm para potencializar, prevenir a queda, vai fazer com que o seu fio fique mais forte. E por ele ficar mais forte, a queda já cai, né? Tipo, não vai ter mais queda de sobrancelhas. Você vai perceber quando você estiver tirando o pelo da sua cliente,
como que ele tá duro para sair, sabe? Difícil para sair. Você vai sentir. Aí eu falo até para as clientes que passaram por reconstrução, elas falavam assim para mim: nossa, eu não sentia dor antes, agora dói demais fazer a sobrancelha. Porque os folículos estão fortes, os pelos estão firmes ali. E eles estão tão fortes na raizinha deles que você precisa de uma certa pressão maior para removê-lo. Por que acontece isso? Porque o ativo que eu uso, ele tem uma densidade de fator, ele consegue aumentar a espessura do fio. É aonde a gente consegue ter a tal da volume, né? Aumentar a espessura, dá uma certa impressão de volume. Então, a reconstrução, ela vem para conseguir agregar, junto com a recuperação, algo que às vezes demanda muito tempo, 3, 4 meses para você ver um resultado legal. A reconstrução por microagulhamento consegue te dar esses resultados em apenas 35 dias. Que é visível, você tá? faz esse protocolo, você faz ele com dermógrafo ou Dermapen? Dermapen. Dermapen, excelente. Você pode fazer, assim, uso muito Dermapen aqui. Você pode fazer com o Tebori, você pode fazer com o dermógrafo ou com o Dermapen. O dermógrafo e o Tebori, eu falo que você tem que ter muita precisão no peso da tua mão, porque você não vai fazer uma micropigmentação, você só vai fazer um perfuro na parte superficial da pele. Então, é muito difícil você ter esse autocontrole e ter certeza que você está atingindo a camada correta. Tá? Existem as agulhas específicas tanto para o Tebori quanto para o dermógrafo. Alguns dermógrafos, eles têm as agulhas compatíveis. Nós não vamos fazer com a agulha de uma ponta, tá? Não é esse tipo de agulha que usa no dermógrafo. É dermógrafo que aceita o encaixe de agulhas nano e de agulhas de 36 pontas. Atualmente tem uma pergunta aí, tá? Já respondo para você, Karen. Atualmente eu só uso o de nano, tá? O cartucho nano no Dermapen. Isso. O cartucho nano, ele é como se fosse uma lixa. Eles são micros agulhinhas tão pequenas que parece lixa. Se eu não me engano, é 127, né? São 127. 127. E eles não promovem nenhum tipo de invasão na camada da nossa pele. Ele é superficial, ele respeita a profundidade, ele respeita ali a quantidade de produto que eu quero inserir. Então, eu opto por trabalhar por Dermapen, porque o Dermapen ele é seguro. Além de ser seguro, ele tem um ajuste, né, que você consegue colocar a altura do seu cartucho e a velocidade. Então, ele te dá uma segurança e precisão que eu creio que os outros não te dão. É como se você fala assim, é um robozinho, né? Tudo que você quer, eu quero que ele faz, ele vai fazer do jeito que você quer. Ele tá te dando segurança, precisão e estabilidade. O Dermapen, para mim, hoje, ele é o melhor equipamento para se trabalhar com microagulhamento. Assim, gente, eu sou contra totalmente o Dermaroller. Não sei, assim, eu sei que tem muitos esteticistas que usam, né? Mas eu, Marina, sou muito contra o Dermaroller. Eu acho ele muito invasivo. Dá resultado? Até que dá, mas ele é muito invasivo. Eu acho que é um instrumento, assim, que você tem que pensar muito se você vai usar isso nos seus procedimentos. É um equipamento, assim, que tem que ter muita segurança para trabalhar com ele. E eu não gosto de trabalhar com algo que não me dê segurança. Uhum. Perfeito. Deixa eu responder a pergunta da Karen. A argiloterapia você acha viável para fazer em todas as clientes? Olha, cara, a argiloterapia, ela é maravilhosa. A argila verde, ela é a antidescruçante. Então, se eu consegue passar numa cliente que tem oleosidade, a sua rena vai pigmentar melhor. Os brilhos dos pelinhos da cliente vai ficar muito mais limpos, muito mais brilhosos. Então, eu acho que a argiloterapia, ela pode sim ser indicada
para todas as peles, exceto para peles ressecadas, tá? Que eu não gosto muito de usar em peles ressecadas. Eu Aí a acredito região... que pode até dar opção para cliente explicar os benefícios, né, da argiloterapia naquele protocolo Sim, e é porque fazer um protocolo individualizado, né? tem que ser, tá? Tem que ser. O protocolo do microagulhamento, ele é um protocolo como se fosse um protocolo facial. Você vai analisar a sobrancelha da sua cliente e em cima dessa análise você vai delimitar ali se você vai fazer argiloterapia com ela, qual argila você vai usar ou se você nem vai precisar de usar argila. Então, é um protocolo individual que você vai ter que fazer ali um estudo de pele de cada cliente, tá? Eu separo por tipos de pele, tá? As clientes que têm a oleosidade, as clientes que têm a pele mista e as clientes que têm a pele seca. E eu também coloquei mais um protocolo que é para cliente que tem muita queda de pelo, tá? Grávidas e lactantes eu não faço, tá, gente? Porque assim, na verdade eu não faço nem rena, eu faço em grávida e lactante nos primeiros meses. Gravidez é uma caixinha de surpresa. A mulher grávida, ela tá com muitos hormônios ali e podem ter várias alterações que você vai fugir do seu controle. Então, eu aconselho não fazer, até porque o microagulhamento, ele não, por ser um ativo, né, você vai induzir isso dentro do organismo da pessoa. Então, não indico fazer. Já a argiloterapia, algumas argilas podem, tá, ser usadas em grávidas e lactantes. Temos vários tipos de argila, temos a branca, a amarela, tem a verde. Aí é um caso de você estudar certinho qual você quer trabalhar, mas necessariamente microagulhamento eu excluo as grávidas lactantes. Eu já pergunto, a primeira coisa que eu pergunto para ela é a ficha da anamnese. A gente dá a fichinha de anamnese, a cliente vai preencher toda a ficha de anamnese. Lá tá todas as perguntas que você precisa saber para prosseguir o protocolo. Antes da cliente chegar até você, ela está interessada em fazer algum procedimento, a primeira pergunta que você deve fazer é se ela está grávida. Porque se ela tiver, você nem perca o tempo de recebê-la no seu espaço. A coitada vai até aí para chegar e você falar, não faço, você está grávida. Então já pergunta essas coisinhas antes dela vir ao seu estabelecimento, para evitar até, né, esse desconforto. Eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. Tô amando o assunto, achei muito legal. Quem está fazendo esse protocolo de reconstrução de sobrancelhas não pode, então, por exemplo, fazer uma técnica, eu sei que tem quem trabalha aqui, de brow lamination, por exemplo. Não. Não pode. Não pode, tá? É uma química. Exatamente. É uma química. A reconstrução... Nem passar tintura, porque a tintura abre a cutícula, né? Tem todo um prazo. O tratamento, ele tem todo um prazo. Você vai poder usar rena? Você pode usar, mas tem um prazo para usar. A coloração também, você tem um prazo para poder usar. E existe um pós, né? Você tem que ter um cuidado pós. Essa pele, ela foi exposta, ela foi agredida. Querendo ou não, ela criou-se ali uma atividade de cicatrização, como se fosse uma micropigmentação. Óbvio que não vai ser tão profunda quanto a micropigmentação, mas a gente criou ali um processo inflamatório e a sua pele automaticamente vai fazer essa regeneração. E você só precisa fazer a hidratação e a higienização do local. Até passar o prazo para você fazer um retorno, para a gente verificar a evolução. Geralmente eu instruo de 3 a 4 meses, que é a quantidade assim, ideal para você conseguir um resultado de até 80% de satisfação. No primeiro mês, você já consegue ver fios novos, fios mais fortes, pelinhos ali que não tinha, você já consegue ver uns pelinhos mais densos. Então, com 30 a 45 dias, a cliente voltando para você, você já consegue mostrar para ela que a sobrancelha dela cresceu. Que, sabe, florou ali. Uhum. Eis que surge uma sobrancelha. E você ministra curso dessa técnica? Elas ligando. Como que é? Deixa eu só terminar uma coisinha aqui. Ih, Mário, travou.
É muito engraçado. Eu, Ok. eu sempre pergunto, né? Eu mando áudio para elas perguntando toda semana como que tá. Terminou o processo cicatricial, eu pergunto como que tá, vai me falando, vai me falando. Eu gosto de sempre estar pedindo feedback. E um pouquinho antes delas voltarem, elas mandam mensagem para mim: Mari, olha, eu não tô nem acreditando, eu acho que cresceu. Eu acho que cresceu, eu tô vendo uns pelinhos novos aqui, eu acho que cresceu. Elas todas felizes porque elas conseguem ver os pelinhos. É muito engraçado. Aí eu fico feliz de ver que elas também estão vendo o resultado. Porque o mais interessante disso tudo não é só você pegar, tirar a foto do antes e quando a cliente voltar, você mostrar para ela o depois. Olha como estava. Mas quando ela mesmo percebe que está funcionando. Porque você está ganhando a cliente nesse momento, você passou a credibilidade do procedimento, a cliente vai indicar esse procedimento para outras amigas e, consequentemente, ela vai fidelizar com você para fazer uma rena, uma coloração, porque quem gosta de reconstrução são as clientes que não são muito fãs de micropigmentação, são aquelas clientes que gostam de sobrancelhas naturais. Ah, não quero fazer, tenho medo. Então, essas clientes que você tem que ganhar para você na reconstrução, principalmente as senhoras, né? Geralmente tem muitas senhoras também. Uhum. Pode falar a sua pergunta. Não, acho que era só isso, né? Eu já perguntei sobre a dúvida que eu tinha sobre se podia fazer a brow lamination, acho que era só. É, né? Não pode. Ele deixou bem explicado que não. Na reconstrução, quando a gente faz o mapeamento para fazer o design estratégico, porque até para fazer a reconstrução eu faço design estratégico, porque eu vou microagulhar exatamente aonde precisa, para não desperdiçar produto, para colocar necessariamente aonde deve ser colocados os ativos. Neste momento, o designer ele tem que ser feito antes, então eu consigo remover os pelinhos antes do microagulhamento, tá? Já no caso da brow lamination, a gente faz o contrário, né? Nós fazemos primeiro a brow, por conta da química a gente tira os pelos depois. Entendi. E E aí, você já tem quem tem a micropigmentação? Tem alguém que tem a micro e quis fazer reconstrução? sim, tenho, porque elas não querem manter a micro. Elas falam, eu tô fazendo isso para minha sobrancelha crescer, para mim não precisar retocar. Ela fala assim, e até ela crescer, eu não vou mais precisar de retocar, porque ela já vai crescer, ela já vai estar bem preenchida. Então, a intenção também de você Aquelas vender pessoas que já têm mais pelo, né? é a impressão de você vender também o microagulhamento casar ele com uma pessoa que já tenha micropigmentação antiga também é isso. Você vê que a sobrancelha dela tá quase saindo uma micro, que tem falhas, e você já oferecer para ela que tal a gente fazer uma reconstrução? Porque aí você vai ficar com os pelinhos mais espessos, você não vai precisar de retocar essa micro, porque você já vai estar com as sobrancelhas bem preenchidas. E aí você consegue ganhar a cliente mostrando para ela que existe solução, né? Que Eu muitas perguntei, pessoas. agora eu lembrei da pergunta. Eu Eu perguntei sabia se que ela você pergunta. ministra cursos de reconstrução de sobrancelhas. Ministro, Presencial, online, como é que é? Você faz? então, olha, eu tenho curso presencial, né? Todos os meus cursos são VIP, porque eu optei em fazer cursos VIPs. Reconstrução também é presencial e eu tenho online. Só que o online ele está passando por uma modulação. Tá para outubro agora para mim lançar ele pela uma plataforma. Por que eu preferi dessa forma? Tava ficando muito difícil para mim manter o online pelo Meet, pelo Zoom. Por conta da repetição. Lá no online tá salvo, a aluna tá com dúvida, ela vai lá assistir quantas vezes ela quiser, né? E no Meet, no Zoom, eu ficava só com 3 meses dele gravado num grupo fechado do Instagram. E eu comecei a sentir muita dificuldade, porque estava tendo muito fluxo de aluna e eu não estava conseguindo controlar mais, sabe? Então, eu optei em fazer uma reformulação, em passar ele para uma plataforma agora em outubro, mas inclusive, para lançamento agora do curso em outubro, vai ter aí um super desconto, tá? Arrasou.
Já vai, aí depois eu mando para você também, porque o curso ele é bem completo. Vai ter todo o guia de produto, todos os produtos que você pode usar, qual não pode usar, ferramentas, a forma que você tem que passar o Dermapen, né, as lâminas, as agulhas, então vai estar bem completo, vai tirar suas dúvidas assim por completo. E é um curso que pode sim ser feito por qualquer designer de sobrancelha, você não precisa ser esteticista para trabalhar com Dermapen e com a lâmina nano, tá, gente? Com o Dermapen e lâmina nano. Somente esses dois equipamentos é permitido para você que não é uma esteticista, porque você não vai trabalhar abaixo da epiderme, você vai trabalhar somente na camada superficial, então isso é permitido. Exatamente. Então esse? Esse aí, você já tá pronta, você já tem o instrumento, ó. Já tô pronta, hein? Só vem. Adorei. Nossa, assim, ele é o... É um mundo assim que eu conheço, eu acho muito legal. Só que eu nunca fui a fundo para entender melhor. E hoje eu consegui entender perfeitamente. Eu achei muito legal. É muito bom. Eu agreguei muito valor trazendo a reconstrução para dentro dos meus atendimentos. Ganhei clientes que eram clientes de micropigmentação, ganhei clientes que queriam fazer micro e eu consegui convencê-las a fazer reconstrução, porque, gente, não é só dinheiro, tá? Com certeza eu ia ganhar muito mais dinheiro oferecendo para minha cliente fazer uma micropigmentação. Mas neste momento, você como uma profissional, você não pode pensar somente em você. Você tem que pensar no que é bom para sua cliente. Aquilo ali vai gerar nome para você, você vai conseguir solucionar uma dor da sua cliente. E isso que te satisfaz, sabe? Você vê que deu certo o que você queria propor, deu certo. Eu poderia ter ganhado muito mais fazendo uma micropigmentação nelas, porém eu optei em oferecer esse serviço para elas, que deu resultados, elas gostaram e agora estão aqui comigo fazendo rena. E tudo bem, entendeu? Tudo bem. Então tem cliente, ó, tem público para tudo. Vai ter aquela que vai querer fazer a reconstrução, depois a micro, não tem problema, porque ajuda a preencher. A gente fala assim, não, se você quiser fazer, não tem problema. Quando você fizer a micro, vai estar bem preenchida, então você não vai ficar com a micro tão aparente, não vai ficar com uma micro tão na cara, né? Vai ficar bem mais natural a micropigmentação. É saber vender o produto. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham pegado algumas dicas de reconstrução. Foi muito clara, eu amei. A da argiloterapia, ela funciona também, tá, gente? A argiloterapia ela é muito boa para reconstrução, ela fortalece, ela é um potente oxidante. Ela consegue desintoxicar toda a pele, a região. Ela limpa, ela consegue limpar os nossos poros, né? É boa também para poros dilatados, né? Tem pessoas que têm muito poro dilatado na região da sobrancelha. Ela é maravilhosa, mas você tem que estudar muito sobre, para saber em quem você pode usar, em que tipo de pele. Não são todas as pessoas que conseguem receber bem a argila, tá? Você pode fazer o efeito rebote na sua cliente se você não entender sobre pele. Sensacional. É isso, eu acho que a reconstrução, acho que eu consegui, assim, mais do que isso, aí você vai ter que comprar meu curso. Não, você entregou muita coisa. Eu achei assim que foi surreal, deu para entender muito sobre a questão de mapeamento facial, o que fazer, o que não fazer, o que a gente pode utilizar no mapeamento, você falou também, sobre as estruturas, diferentes tipos de estrutura do rosto, sobre a nossa assimetria, né? Se nós pegarmos o nosso lado direito, né? Colocar direito, muitas vezes a gente pode se transformar numa outra pessoa, não é verdade? Porque o nosso lado não é, os nossos rostos não são simétricos. São assimétricos. Tem um filtro, né, que mostra que nós não somos iguais. Você viu esse filtro que coloca o mesmo lado? Tem um filtro aí no Instagram que você coloca, ele pega só um lado. Nossa, fica ridículo o negócio. E replica, fica outra pessoa. Replica. Isso não mostra, somos iguais. Pessoal, isso
Isso é a prova real de que nós, brasileiros, seres humanos, nós não temos um rosto idêntico ao outro, tá? E muitas vezes você fala, minha sobrancelha é diferente uma da outra. Não é sua sobrancelha, é o teu rosto. Nós conseguimos, com o design estratégico, com a micropigmentação, com a reconstrução, fazer possíveis correções. Mas tem casos, né, Marina, concorda comigo, que são muito assimétricos, que tem uma diferença muito grande, a gente consegue melhorar e muitas vezes não chegar aos 100%, né? Sim. Então tem que levar muito isso em consideração. Achei que essa parte ficou bem clara. E sobre a parte de reconstrução, assim, achei sensacional. Igual eu falei para você, algo que é novo para mim, que eu não conhecia, assim, conhecia, mas nunca fui a fundo para estudar. E hoje eu consegui aprender bastante coisa. Já fiquei até com vontade de comprar o curso, hein? E os protocolos que dá para utilizar, né? Como que dá para fazer? Dá para usar Dermapen, dá para usar Tebora, dá para usar... você ensina das 3 formas ou você ensina só com... Sim, eu ensino. Mas assim, eu também levo em consideração em saber se a minha aluna já é esteticista ou não. Mas eu explico para ela todas as formas, mas deixo bem claro o que ela pode usar ou não. Ótimo. Falou sobre os benefícios, falou sobre quem pode fazer. Eu achei que ficou bem completo. Gostei bastante. Parabéns. Tá ótimo. Eu vou fazer o seguinte, tá? Quem tiver interesse do curso, quem quiser mais informações, ficou com alguma dúvida, eu estou disposta aqui, tá? Ajudar vocês. Pode me chamar no direct. Será um prazer responder todas as dúvidas, passar maiores informações. Tem material, tem slide para o Tem pessoal. tudo, eu tenho prospecto pronto para mostrar um pouquinho sobre a reconstrução, tenho feedbacks, tenho antes e depois. Então, assim, o que eu tô falando, eu provo. Arrasou. Sensacional. Muito obrigada. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar algumas meninas que estavam aqui hoje. Agradeço também todas que estão aqui, né? Perderam um tempinho aí com a gente para aprender. Eu agradeço a cada um que está aqui presente na nossa live. Pessoal, para quem entrou um pouquinho depois, hoje nós falamos sobre mapeamento facial, falamos sobre reconstrução. Vou deixar essa live salva aqui por umas 24 horas, mais ou menos. Depois essa live vai sair do ar, porque aqui é conteúdo de curso, conteúdo de milhões, tá? Então, eu vou deixar salva só por um dia aí. Quem não conseguiu acompanhar, volta lá, que teve muito conteúdo importante. A Marina colocou muito aqui a questão da reconstrução, que é possível sim reconstruir sobrancelhas que têm falhas, né, através do microagulhamento, onde a gente faz com que os fios naturais surjam, né, Mar? Voltem à vida. Arrasou, foi sensacional. Então, eu vou deixar ela salva para vocês. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar, pode chamar a Marina. A Marina tem um material, uns slides para mandar para vocês também sobre o tema de hoje. Tá bom, meus amores? Deixa eu muito falar obrigada. Uma coisa. Pode falar. Vamos fazer o print. Vocês aproveitam para vocês fazerem o print. Para vocês postarem também sobre a nossa aula de hoje. Desativa aí os comentários que para mim tá aparecendo ainda. Peraí. Pronto? Sumiu? Já desativei. Já. Peraí que não sumiu para mim, ainda não. Ainda não? Tá desativado. Não. É o delay. Deixa eu colocar um arroba aqui, pronto. Aí. Aê! Tira print aí, pessoal. Já posta nos stories se vocês gostaram, o que foi essa live para vocês. Nós vamos amar e vamos repostar vocês. Olha lá, a Mari travou aqui para mim. Ah, voltou. Beijo, Mar, muito obrigada. Voltou. Obrigada, boa noite. Beijo, obrigadão pelo convite, Tchau, viu? beijo. Boa Até a noite. próxima, vamos fazer mais lives. Tchauzinho. Até a próxima. Tchau. Tchau.